Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver o verbo to be no passado. No final desse vídeo você vai saber utilizar o verbo to be no passado. Vamos lá? O verbo to be, ele é um verbo 2 em 1. Ele tanto pode ser o verbo ser, como pode ser o verbo estar. Vamos ver ele conjugado no passado? I was, you were, she was, he was, it was, we were, you were, they were. Essa é a conjugação do verbo to be no passado. Vamos a um exemplo. You were with your friends yesterday. Você estava com seus amigos ontem. Aqui a gente sabe pelo contexto que o verbo to be é o verbo estar. Aqui nesse outro exemplo, she was tired last night. Ela estava cansada ontem. Pelo contexto, a gente sabe que aqui é o verbo ser. Então, pelo contexto, a gente sabe se o verbo to be ele é o verbo ser ou o verbo estar em português, ok? O verbo to be, se eu quiser fazer uma pergunta com o verbo to be, eu não vou usar os auxiliares. O verbo to be, ele não precisa de auxiliar, nem na negativa e nem na pergunta. Quando eu quero fazer uma pergunta com o verbo to be, o que eu faço? Eu inverto, eu troco a ordem do sujeito com o verbo. Aqui eu estou afirmando. You were with your friends yesterday. Você, primeira posição, o sujeito e o verbo. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, eu troco de lugar. Were you with your friends yesterday? Você vê que aqui eu troquei de lugar. Eu não preciso usar auxiliares na pergunta com o verbo to be. Nem no passado e nem no presente, tá? Utilizando o verbo to be, nem no passado e nem no presente eu preciso de auxiliares. Vamos a um outro exemplo. Aqui eu teria que inverter a ordem se eu quisesse perguntar. Aqui é a minha afirmativa. She was tired last night. Was she tired last night? Aqui já é uma pergunta. Na pergunta, eu inverto de posição o sujeito com o verbo. Agora vamos ver ele na forma negativa. Vamos ver o verbo to be agora na forma negativa. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. She was not, she wasn't. He was not, he wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Você vê que a negação a gente faz com o próprio verbo to be. A gente não usa auxiliares na forma negativa também, tá bom? O verbo to be a gente na pergunta e na negação, a gente não usa auxiliares, tá bom? Com o verbo to be no passado, a gente não abrevia ele com o pronome. A gente só abrevia ele com a negativa, tá? No presente, a gente abrevia o verbo to be com o pronome. Por exemplo, I'm. I am, I'm. No passado, isso não acontece. A abreviação só vai ser feita com a forma negativa, tá bom? Vamos a um exemplo. She wasn't here last night. Ela não estava aqui ontem à noite. Então, você vê que é a formação da negação com o próprio verbo to be. Recapitulando, na forma afirmativa, she was here last night. Na forma interrogativa, simplesmente eu troco de lugar o sujeito com o verbo. Was she here last night? Na forma negativa, eu faço a minha negação com o próprio verbo to be. She wasn't here last night. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Thank you for watching. Nos siga no Instagram também. Nós postamos dicas de inglês todos os dias. Inglês on the top. English on the top. Thank you. Bye bye.